Aí. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar do único assunto que dá para ser falado hoje. O único assunto possível de ser falado hoje é o agro. Afinal, depois do que aconteceu essa semana, né, não dá para falar de outra coisa. Nós estamos falando sobre todas as queimadas que aconteceram e o que, bom, dá para ser feito ou não. O que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que dá para fazer, de casa ou fora de casa. Bom, vamos conversar. Recentemente, houveram várias queimadas. Queimadas em São Paulo. Houveram várias queimadas em São Paulo, de diversos lugares. O risco não passou, tá, gente? Ainda tem risco de queimadas. Eu vou falar algumas coisas também que vão ser importantes sobre como se cuidar durante fumaça e tudo mais. Tiveram várias queimadas em vários pontos. Não só em São Paulo. Também tiveram queimadas no Rio Grande do Sul. Também tiveram queimadas em Goiás, no Mato Grosso, no sul de Minas Gerais. E a fumaça foi bem, a fumaça foi bem catastrófica. A questão da fumaça foi extremamente catastrófica das queimadas. Essas questões, depois dá pra ver depois a gente vai ver aqui certinho, mas todas as questões foram demonstradas a partir de uma relação bem bem virulenta de vários ataques que parecem ser coordenados. Houveram ataques coordenados a partir dessas relações do agro. Foi o agro que fez? Quem mais faria queimada desse nível, gente? Me desculpa. Nesse país, quem mais faria queimada nesse nível? Ah, não, quem mais? Quem mais tem? Tipo, foi um esforço coordenado de diversas regiões do país inteiro. Quem mais tem recurso e organização para isso? E aqui a gente vai ver também a questão de como também estavam tendo queimadas na Amazônia. Olá, Afro. Estavam tendo queimadas na Amazônia, estavam tendo queimadas na em basicamente em literalmente todo o hemisfério sul. Que teve uma bolha de fumaça tóxica que veio da Amazônia até até o Sudeste e Sul. Uma bolha de fumaça tóxica que eles estavam avisando tudo sobre essa situação. E aqui, ó, a gente tá vendo, ó. Olha só. Aqui a gente tá vendo o, o resultado. Tem vídeos. Olha só o tanto de queimada. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Tipo, queimada em todo o país. Queimadas todo o país durante todas essas efetividades. Durante todo esse período, um período de seca. E um período de seca e de instabilidade climática ao mesmo tempo. Além da seca, a gente está em um período de instabilidade climática severa. Tá? Esse negócio de fica quente, fica frio, fica quente, fica frio, é um sinal de instabilidade climática que geralmente, sabe, o Brasil nunca teve um inverno assim, mas, sabe, em geral, mas o Brasil geralmente tinha um clima mais estável. Agora não, agora fica quente, fica frio, onda de calor, onda de frio, onda de calor, onda de frio. O tempo todo a gente está em um período de instabilidade climática somado a várias queimadas. A situação está severa. Está severa e está perigosa. Vamos falar sobre o que está acontecendo então. O que aconteceu exatamente? Alguns dias atrás teve um aviso de uma onda, não uma onda, né? Foi uma bolha de ar tóxico, de elementos químicos tóxicos que vieram das queimadas do norte. As queimadas do norte foram queimadas que aconteceram na Amazônia durante vários períodos desse ano e formaram e queimadas em material vivo liberam materiais tóxicos, cancerígenos inclusive, que foram para a atmosfera e estavam sendo carregados. E depois daquela onda de frio que aconteceu uns dias para trás, antes dessa, teve uma primeira onda de frio, uma massa de ar frio que chegou, né? Uma massa. Aquela massa trouxe
criou uma zona de pressão que trouxe toda essa bolha de fumaça tóxica pro sul e sudeste e centro-oeste, que estava lá. Essa bolha de fumaça tóxica, porém, não foi a única coisa que chegou. Porque nós temos que falar que a bolha de fumaça tóxica que aconteceu em todo esse período veio logo antes, chegou logo antes de uma onda de queimadas que aconteceu em todo o estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, sul de Minas Gerais. Essas ondas de queimadas, aqui, como nós podemos. Esse vídeo aqui, aliás, ele é sinistro. Olha só. Aqui nós temos várias queimadas, ó. Nós temos queimadas no sul de Minas Gerais, aqui está focado em São Paulo, mas olha. Essa aqui é a onda de fumaça tóxica, de fumaça de queimada. Você pode ver que um estado inteiro está debaixo de fumaça de queimada. Ribeirão Preto, Poços de Caldas, São Carlos, Campinas, Botucatu, Bauru, Marília, Ourinhos, São Paulo, Caraguatatuba, Itapeva, Itanhaém, tudo estava sob a influência dessa fumaça. E isso aconteceu muito rápido. Dá para você ver assim que essas queimadas aconteceram quase ao mesmo tempo. Aconteceram quase simultaneamente. E queimadas não acontecem simultaneamente, naturalmente, pessoal. Isso é uma coisa característica do fogo, é que ele, quando ele se espalha naturalmente, mesmo se ele espalhar para todo o estado, ele não se espalha de uma forma instantânea. Ele tem um foco inicial e ele vai se espalhando. Só que nesse caso aconteceram vários focos de incêndio praticamente simultâneos. E a gente vai ver o que, que isso significa. Isso significa muita coisa. Tipo, opa. Peraí que. É. Isso significa muita coisa. Isso significa toda uma política institucional do agro há muito tempo de o que a gente vai chamar de hominicídio. A gente também pode falar de como as políticas institucionais do Brasil não são suficientes para lidar com isso e o que, que a gente pode fazer. As fumaças de queimadas afetaram tudo e faz pouco tempo, gente. Tiveram várias queimadas. São Paulo amanheceu laranja esses dias para trás. Ribeirão Preto estava debaixo da fumaça. Bauru estava debaixo da fumaça. E aqui a gente vê vídeos do que estava acontecendo. Olha só, o cara puxando um pneu em chamas, aparece um pneu em chamas, ele puxando em mato seco. Todas essas queimadas foram provocadas e foram provocadas simultaneamente. A gente está vendo tudo isso. E isso. Vou até deixar essa charge aqui. Oi, oi, gente. E isso vai levar a uma questão que a gente tem que falar sobre. O agro no Brasil é uma instituição do hominicídio humano. O que é um hominicídio? Um hominicídio vem da palavra, é um neologismo, né, recente, da palavra genocídio. Um hominicídio é quando você mata tudo. Tudo no seu caminho. Não só pessoas. Tudo. Você mata plantas, animais, rios, florestas. Você mata tudo no seu caminho. Tudo que tiver que for problemático. Tudo é morto. Isso é um hominicídio. Omni é uma relação, é uma palavra que significa geral ou tudo. Eu não vou lembrar direito, mas é uma coisa que tipo significa o tudo, o abrangente, o sabe, o que abrange o universal, por assim dizer, o universal, por assim dizer. O hominicídio é efetivamente uma destruição universal. A gente está falando de mortes de todo mundo, tudo que está vivo. Gente, toda essa relação socioeconômica, é, toda essa relação sociocultural e socioeconômica do Brasil, a gente pode ver aqui, ó. Peraí, deixa eu só colocar aqui mais em. Deixa eu colocar mais em foco a timeline para ficar melhor. Aqui. Toda essa relação socioeconômica e sociocultural do Brasil, aqui a gente pode ver, ó, o que estava acontecendo. Aqui tem as bolhas de fumaça, as queimadas. Ó, aqui tem as bolhas de fumaça, aqui tem bolha de fumaça, aqui tem as queimadas, aqui tem tudo isso. Quando a gente fala, isso aqui foi no dia 23, tá? Os focos de incêndio, opa. Isso aqui foram os focos de incêndio do dia 23/8. Não faz tanto tempo assim.
Você tem ideia do que é literalmente mais da metade. Tipo, isso aqui deve ser o quê? Metade do território da América do Sul ter focos de incêndio? Isso aqui, ó, tem foco de incêndio em todo o território da América do Sul. Todo o território da América do Sul tem focos de incêndio. 4 dias atrás. Sim, 4 dias atrás dessa live. Enfim, aqui a gente vê o vídeo de novo, né, do cara botando fogo. Aqui a gente já viu aqui. O agro é uma relação antiga no Brasil. Vamos falar o que é o agro. Todo mundo fala, você vê que o agro é pop, o agro é aquela propaganda horrível, o agro é pop, o agro... O agro não é pop. Esses dados já são conhecidos. O que é o agro? O agro, efetivamente, no Brasil, é uma instituição do hominicídio. É, um, é uma coisa que continua, eu falo continua, ele vem, né? É uma instituição que continua da escravidão e dos tempos coloniais. O agro nunca abandonou a era colonial. O agro nunca abandonou a colônia, a escravidão. Ele nunca abandonou isso. E quando a escravidão foi abolida, o agro nunca superou que a escravidão fosse abolida. O agro sempre foi uma instituição regressiva, reacionária, violenta. Sempre. Desde 1500, os grandes latifúndios sempre foram uma instituição regressiva, reacionária e violenta. Sempre. E elas nunca mudaram esse aspecto. Depois de tudo isso, a gente pode ver que no século XX começa um fenômeno cultural, social chamado coronelismo. Os coronéis, né, tomam conta de latifúndios e brigam entre si e têm territórios que eles controlam e cidades, e eles influenciam política e fazem currais eleitorais e tentam tudo isso. O coronelismo é um aspecto da política brasileira que também nunca foi embora. A gente ainda vive em um coronelismo. O que a gente chama de agro é o coronelismo ainda. Ou pelo menos o descendente do coronelismo, né? No mínimo que a gente pode falar. E essa descendência do coronelismo brasileiro, a gente vê também em como eles agem com tudo. Eles agem com violência, eles atacam povos indígenas, eles atacam o MST, eles atacam grupos sociais, eles atacam. Eles, eles são grandes opositores a casamento gay, eles são grandes opositores a direitos LGBT em geral, ao aborto, eles geralmente. O agro geralmente é uma base muito grande para o crescimento pentecostal. O agro é violento e o agro é regressão. No pior sentido possível. Essas queimadas são só mais uma. A gente tá vendo aqui, ó. As queimadas de São Paulo, se a gente ver aqui, ó, tem todas as questões, assim. E o IBAMA já estava investigando, né? A Polícia Federal já estava investigando sobre essas queimadas, o que estava acontecendo, o que podia acontecer. Quem que fez e por quê? Porque eles já sabiam, as queimadas, né? Já sabiam que eram queimadas de que foram coordenadas. A gente teve 400 focos de incêndio só em São Paulo, que aconteceram em menos de que 10 horas, negócio assim, 8 horas, alguma coisa assim, não vou lembrar agora. E esses 400 focos de incêndio acontecendo num período tão curto de tempo durante a noite, tem que ter sido, efetivamente tem que ter sido orquestrado. Isso não acontece por coincidência. 400 focos de incêndio não acontecem por coincidência. Eles estão falando de orquestramento. Orquestramento do agro, orquestramento para isso. Ah, mas por que. E assim, eles queimaram inclusive terra produtiva. Ah, mas por que eles queimariam isso? Porque o fogo não se importa, gente. O fogo não se importa se a terra é produtiva, se a terra é sua ou não. Eles queriam causar queimada para fazer um efeito político. Isso é um efeito político. Isso é um efeito de. Eu não sei exatamente o que eles poderiam estar querendo com a política de queimada ainda. Eu não sei o que pode ter sido o efeito final, o desejo final, né, para eles fazerem isso. Mas, o que eu posso dizer é que eles têm algum objetivo. Mesmo que seja mostrar um ponto, mesmo que seja mostrar alguma coisa. E considerando o quão reacionário essa galera é, o quão virulentamente reacionário essa galera é, dá pra entender o porquê que eles fariam isso.
O agro também tem toda uma questão de ser virulentamente contra a ideia de aquecimento global, mudanças climáticas e outros efeitos, como colapso ambiental. Eles são tão virulentamente contra isso que eu acho que, às vezes, também tem uma ideia de querer provar que eles estão certos mesmo que eles tenham que queimar o Brasil com eles. Ai, ai. A gente está vendo um efeito social muito grande disso. O agro, a violência, e ao mesmo tempo a gente está vendo aqui, ó, imagem de satélite, olha só, imagem de satélite. A gente está vendo ao mesmo tempo, sabe, a gente também está vendo ao mesmo tempo grandes, olha só, além de tudo isso, a gente também está vendo ao mesmo tempo o colapso do ecossistema brasileiro. O que eu quero dizer com o colapso do ecossistema brasileiro? Não tem nenhuma. Sabe os biomas que você aprende na escola, né? Não tem nenhum bioma que não esteja em risco de colapso ambiental no Brasil. Nenhum dos biomas brasileiros não tem risco de colapso ambiental. Nenhum deles. Nenhum dos biomas brasileiros está seguro. O Cerrado está tendo queimadas constantes fora de época e queimadas que estão diminuindo sua biodiversidade. O Cerrado tem queimadas esporádicas, mas nunca como isso. É muita queimada muito rápido, destruindo o ecossistema, colapsando. A hiperexploração do solo do Cerrado faz com que o Cerrado fique arenoso. O Sul está tendo um processo de desertificação há algum tempo. Os Pampas. A região dos Pampas, elas são uma região fértil. É, uh, o solo dos Pampas, se você for ver, tá tendo uma. Aqui, ó. A primeira notícia do solo do Pampa é: o Pampa virou areia. Agronegócio intensifica processos de desertificação do Pampa. O solo dos Pampas, efetivamente, ele é assim, ó. Deixa eu pegar aqui a imagem. Isso é o solo do Pampa. Você tem aqui nesse solo dos Pampas, você tem uma camada muito fértil de terra por cima, só que por baixo você tem areia. Isso é um efeito, inclusive, que mantinha a fertilidade dos pampas, né? Isso é um efeito que mantinha. Essa areia, ela carrega alguns elementos e tal. A areia não é inútil dentro do... Isso mantinha uma fertilidade dos pampas, isso mantinha um balanço ali. E você tem essa terra extremamente fértil aqui no topo, mas a erosão causada pelo uso intenso de agrotóxicos, por gado, por plantações intensivas de latifúndio, etc, 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 vai causando essa erosão. O solo vai se erodindo. E quando o solo vai erodindo, essa areia vai sendo exposta. E a areia não tem fertilidade suficiente, ela não é fértil, obviamente. Isso causa um processo de desertificação dos pampas. A terra roxa de São Paulo ela vai ficando cristalizada depois de grandes usos por cana-de-açúcar por muito tempo. Ela vai ficando difícil de ser usada. O... Aqui a gente tem, ó, os processos, por exemplo, os processos que a gente vê assim no Cerrado, em São Paulo, no Pampa, na a mata de araucárias já não existe mais, quase. Mata de araucárias. A mata de araucárias praticamente não existe mais, sabe? Tipo, isso aqui tudo era o seu negócio, mas ela efetivamente não. Ela já foi muito devastada. Ela foi muito devastada. As florestas de araucárias. A Mata Atlântica nem preciso dizer nada, né, gente? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica era isso aqui tudo. Era isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui tudo era Mata Atlântica, ó. Pera aí, deixa eu ver. Isso aqui tudo era Mata Atlântica. Tudo isso aqui era Mata Atlântica. Mata Atlântica era uma das maiores florestas do planeta no período da colonização. Hoje em dia, isso aqui é a Mata Atlântica. Talvez até menos. Talvez até menos que isso aqui. A Mata Atlântica também já foi quase totalmente devastada. A Caatinga também. Olha só a Caatinga. A devastação da Caatinga faz o solo rachar.
A Caatinga tá sendo devastada também. A Caatinga também tá com problemas sérios. Ah, a Amazônia tá pegando fogo. A Amazônia não devia pegar fogo, tá, gente? A Amazônia não deveria pegar fogo. Aqui a gente tá vendo assim, a Caatinga, né? Isso aqui, aquela coisa, Caatinga bonitinha, mas a Caatinga também tem um processo de destruição, principalmente para o agro de novo. Incêndios Amazônia. Vamos lá. A Amazônia, olha só. A Amazônia também está pegando fogo. A Amazônia também está pegando fogo. A Amazônia também está em colapso. A Amazônia também está perto do seu ponto de colapso. O que eu quero apontar aqui, gente, todos, todos os biomas brasileiros, não tem um, todos os biomas brasileiros estão ameaçados. E tem um culpado disso. E eu quase nunca falo, geralmente é uma gama de culpados, mas o principal culpado disso, no Brasil, do colapso da maioria dos biomas, tem um culpado. E o principal culpado é o agro. É o agro e seus antecessores. Foi a escravidão, foi a exploração da galera, foi a exploração de tudo isso, foi os grandes latifúndios na era da colonização. Depois, na era imperial, foram também os grandes latifúndios que destruíram isso, devastaram a Mata Atlântica. Foi a colonização, o pensamento colonial, a devastação da Mata Atlântica, a construção para plantar cana-de-açúcar, para plantar café, para plantar o que for. E então, depois disso, vem a devastação da Amazônia para o crescimento da agropecuária brasileira. E você acha que você está ganhando os benefícios da agropecuária? Não está, não. A carne produzida pelo Brasil não fica no Brasil, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a China. A carne produzida pelas milhões de vacas no Brasil, que o leite produzido, tudo isso, a maior parte, a melhor qualidade desses produtos não ficam no Brasil. Então nem beneficiando disso a gente está. Nem beneficiando disso o cidadão médio brasileiro está se beneficiando. A melhor qualidade do leite do Brasil vai para a Europa. A melhor qualidade da carne do Brasil vai para a China, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. As melhores colheitas vão para a China, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos. Tipo, o que você acha que eles plantam? Você acha que eles plantam só comida? Quem planta comida no Brasil é pequeno produtor. 70% da alimentação do Brasil é feita por pequenos produtores. 70%. Ou seja, 70% da comida que você consome, do arroz, do feijão, da carne, do leite, é feito por pequeno produtor. 70% desse, dessa galera de. A maior parte do agro vende pra fora. Cana de açúcar vai pra fora, vai tudo pra fora. E assim, vocês acham que. E mesmo se não fosse, mesmo se ficasse dentro, olha o nível de devastação. Isso é um hominicídio. Nós estamos lidando com efetivamente um hominicídio. Uma violência social de um nível, uma violência ambiental de um nível, sabe, uma violência geral. Isso aqui é um crime contra a humanidade de um nível que não está escrito. Sabe, a gente está lidando quando a gente lida da história do agro, a história colonial, esse pensamento de destruição, de onde o desenvolvimento nacional está sempre atrelado a essas mesmas famílias que existem desde 1500. São as mesmas famílias que existem desde 1500. A gente tá vendo uma expansão dessa galera, uma destruição da mata nativa, da devastação social em um nível gigantesco. A gente tá vendo isso, e isso vai se conectar com tudo. A luta dos povos indígenas, sabe? A luta dos povos indígenas até agora tá nisso. Recentemente, o agro atacou vários assentamentos indígenas que estavam sendo protegidos pelo MST. Vários assentamentos do MST. Sabe? E a gente tá vendo também aqui, olha só, essas imagens aqui, ó, Ribeirão Preto hoje. Tipo, olha só isso. Alguém postou aqui, ó. Ribeirão Preto hoje, olha só isso, gente. Isso aqui é uma cena apocalíptica. Aqui na cidade onde eu moro, eu tava observando recentemente. Eu saía, né, recentemente, e tipo. Eu saí recentemente pra fazer as coisas, né? Normal. Eu saí recentemente, né, pra fazer as coisas e. Literalmente tava aparecendo Blade Runner. Sabe? Tava aparecendo Silent Hill.
outro dia. É, tá aparecendo Silent Hill outro dia, sabe? Tá foda. Tá, tá complicado, gente. A situação está feia. A gente não pode falar de nada disso sem falar da luta indígena. E o que que a gente pode fazer contra isso? Porque essa situação tá queimando, tá tudo indo pro. Mas o que que eu faço aqui? Primeira coisa, segurança. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar sobre é segurança. A gente tá vendo aqui as bolhas de fumaça, né? Fumaça tóxica. Pluma de fumaça das queimadas da Amazônia. Primeira coisa, segurança. O que que você pode fazer? A gente tem algumas características de segurança que podem ajudar. Se a fumaça estiver muito forte, ou mesmo um pouco fraca, usem máscara. A fumaça tem elementos cancerígenos que pode causar. Mas não só isso, tem elementos cancerígenos, tem elementos que podem causar ataque cardíaco, dependendo de se você tiver vulnerabilidade a isso. Tem elementos que podem causar uh, crise de tosse, crise alérgica, crise, sabe, todas essas coisas. Tem vários, tem toda uma gama de efeitos, dos menos danosos até os mais danosos, mas todos eles são danosos. Então, você pode usar máscara. Lembrem-se, usem máscara, pessoal. Quando for sair de casa nesses dias, assim, nos próximos dias que tiver essas queimadas, essas coisas, usem máscara. Lembrem-se de beber muita água. Bebam água, não refrigerante, não suco, água. Bebam muita água. A água vai te ajudar a eliminar. Bebam água, se hidratem bem, bebam coisas que deem boa hidratação, tá? Se hidratem bem. Água, Gatorade, suco sim. Evitem coisas muito açucaradas, mas isso é normal. Isso eu já falaria normalmente. Eu falo, bebam água. Bebam muita água. Bebam, ah, comam bem, tá? Tudo isso. Pode parecer que não, mas ajuda a se proteger. Lembrem de, sabe, fazer isso. Se você tiver um umidificador em casa, deixar o umidificador por alguns minutos em casa, por algumas horas assim, para umidificar o ar, principalmente na secura que tá. O umidificador em casa pode ajudar a diminuir a tensão. Ter planta em casa ajuda. Ela pode não ser o maior efeito, mas ter plantas em casa ajuda sim. Ter plantas em casa, ter coisas em casa ajudam a diminuir a presença desses elementos dentro da sua casa. Se você tem animaizinhos, mantenha eles dentro de casa, tá? Se você tiver animaizinhos, mantenha eles dentro de casa quando puder. Normalmente evita que eles durmam fora. Se tiver muita fumaça, mantenham eles em um lugar que tenha toalhas molhadas perto, principalmente nas janelas. Coloquem toalhas molhadas nas janelas, por causa que a toalha molhada ela vai barrar um pouco das toxinas e da fumaça. Evita. Vamos lá. Evitem sair de casa durante o período da tarde. Ou o período de maior intensidade das queimadas. Se estiver queimando de noite, evita sair de casa durante a queimada. Se precisar sair, sempre usa máscara. Olá, Gui 384. Usem máscara. Tá legal? Lembrem disso. Usem máscara. E, gente. Olá, Gui. Seja bem-vindo. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? E isso são os efeitos de proteção própria, individuais dos seus animais e tudo mais. Toalha na janela, umidificador, máscara, beber muita água, evitar sair de casa durante o período da tarde, principalmente por causa da onda de calor que tá tendo ainda, que tava tendo. Tudo bem. Só que o que a gente pode fazer em relação. O Rio de Janeiro tá perigoso? O Rio de Janeiro tá todo o Sudeste tá sobre a fumaça. Toda a região do Sudeste tá tendo fumaça. Tá vendo aqui, ó? Toda a região do Sudeste, principalmente o sul de Minas Gerais, se você for ver aqui, ó, o sul de Minas Gerais, até o Rio Grande do Sul, mais ou menos. Rio Grande do Sul não, mas Rio de Janeiro, tá? O pior tá em São Paulo por causa das queimadas de São Paulo. São Paulo tá pior por causa das queimadas que aconteceram em São Paulo recentemente, mas Rio de Janeiro também não, também tá perigoso. Mas o que você pode fazer além disso? Tá, você tá andando de máscara, principalmente. Quais máscaras eu devo usar? Máscara cirúrgica N95, máscara M3, se eu não me engano é o nome. Aquelas máscaras mais
Elas, máscara de macropartículas, que é aquela que você usa para fazer pintura, elas também ajudam, tá? Quando é questão de fumaça. O que que você pode fazer além disso? Tá, você tá andando de máscara, seus animais estão protegidos, você tem plantas em casa, tudo mais. Você tá fazendo o melhor que você pode, tá? Gente, coletem sementes. Isso é importante. A gente está na época de semeação. As plantas agora estão em época de semeagem. Coletem sementes. Sementes de plantas nativas, sementes de plantas aí do lado. Caminha aí na sua rua e coleta semente. Coletem sementes. Coloca um pote de plástico. Sabe? Coloca semente em um pote de plástico. Isso vai ser importante para reflorestamento e manutenção da biodiversidade. Coleta. Você pode não saber. Ah, mas eu não sei. Coleta semente de tudo. Sabe? O Wolf falou que, ó, máscaras PFF2 ou PFF3. Sim. Isso aí, Wolf. É, então, coletem sementes. A manutenção da biodiversidade vai ser importantíssima a partir da ação coletiva das pessoas. E essa ação coletiva vai ser a partir da coleta de sementes. Coleta de árvore, de arbusto, do que for. Coletem sementes. Porque uma floresta não nasce do dia para a noite. A gente precisa de sementes. Coletem sementes. Coleta semente de árvore, de arbusto, de planta que tiver aí perto, tudo. Coletem mudinhas, coloquem, sabe? Que se tiver na rua, se você tiver algum lugar, coletem sementes que vocês puderem. Se você estiver numa chácara, numa fazenda, coletem sementes. Coloquem em potes plásticos, coisas assim, para plantar depois. Plantem essas sementes posteriormente em terrenos, o que puder. Terreno. Arborizem as suas cidades. Arborizem as suas cidades. Denunciem o agro. Se você vê alguém fazendo queimada, denuncia, gente. Gente louco. Foda-se essa galera. Denunciem o agro. Sabe? Façam. O agro é violento. Ele vai, tipo, vir pra cima. Apoiem o MST. Apoiem políticas regionais de reforma agrária. Apoiem povos indígenas da sua região. Pesquisa quais povos indígenas tem na sua região. Ah, na minha região não tem povos indígenas. Tudo bem. Se não tem, apoie o MST da sua região. Apoiem os povos indígenas da sua região. Essa galera, os povos indígenas, o MST, essa galera, sabe? Sim, Wolf, de preferência espécies nativas do local região, sim. Essa galera MST, essa galera, tipo, daí, eles geralmente têm políticas de preservação, de coleta e preservação. Tentem falar com essa galera. MST, MTST, povos indígenas. Tentem falar com o ativismo indígena da região. A luta indígena é uma luta essencial para isso. A luta indígena é uma luta. Não. Não. A luta indígena é uma luta essencial para isso, gente. A, o Brasil é um país construído no sangue dos povos indígenas. O Brasil é um país construído no sangue dos povos indígenas, no sangue dos povos escravizados. O Brasil não é um país que nasceu bem. O Brasil, o mito de fundação do Brasil, onde os europeus chegaram e foram bonzinhos e trouxeram o desenvolvimento pro... É tudo mentira. O Brasil é construído no sangue dos povos que aqui estavam e no sangue dos povos que foram trazidos forçadamente para cá. O Brasil é um país construído na morte, na destruição e na violência. O Brasil é um país que foi construído em cima dos corpos de milhões de povos oprimidos. Ninguém pode falar que esse país é um país bom. Não por causa de, não sei o que é corrupção. Eu tô falando que a fundação desse país, a Europa, a branquitude, o colonialismo, tudo trouxe uma violência em um nível nunca antes conhecido. A gente está falando que os povos indígenas eram milhões antes dos portugueses chegarem. Milhões de pessoas vivendo no Brasil. E hoje em dia são centenas, talvez milhares.
Estamos falando de redução de 98% da população indígena. Os povos negros, que são constantemente atacados e culpados pelas próprias condições nas quais foram colocados. Os povos indígenas, os quilombolas, são os povos que mais protegem a natureza. E o agro é efetivamente um hominicídio. Nós estamos falando de um hominicídio no Brasil. Todos os ecossistemas do Brasil estão em perigo. Todos. Não tem mais o que fazer, gente. Não tá mais na hora de ficar falando. Não tá mais na hora de. Tá na hora de agir. Sinceramente, tá na hora de agir. Vai ter eleição municipal. Votem em lideranças indígenas da sua cidade. Principalmente para a Câmara dos Vereadores. Vereador você consegue mudar. Prefeito que se for do prefeito. Votem para os vereadores. Ah, isso vai resolver? Não, não vai resolver. Não vai resolver. Isso não vai resolver. Faça ação direta. Ação direta. Lembrem da ação direta. Ação direta, direta, direta. Vamos lá. Coletem sementes. Plantem sementes. Arborizem sua cidade. Plantem árvores frutíferas. Árvores frutíferas ajudam a cidade. Façam jardins ecológicos na sua cidade. Jardins que vão ajudar a população de uma região, de um bairro, a se alimentar, por causa que você vai estar dando um jardim para essa galera e você vai dar um espaço para essa galera se comunicar e conviver sem precisar gastar dinheiro. E, ao mesmo tempo que você está dando um jardim ecológico para essa galera, você também está aumentando a arborização da sua cidade. Coloquem plantas nativas, principalmente para o Brasil, se você for da região, ação direta contra o agro. Sim, ação direta contra o agro. Plantem, façam. Se você mora em região agrária, se você mora em região por exemplo, que tem muita influência do agro, luta pela reforma agrária. Lute pela reforma agrária. Não vale a pena plantar espécie exótica. Não, não vale. Planta a espécie que é da nação, que é nativa. Pau Brasil, araucária, se você morar. Tipo, o que for, pega as espécies que for da sua região, planta a espécie da sua região. Sabe? Planta a espécie. Ah, na minha região tem pau Brasil, planta pau Brasil. Na minha região tinha araucária, planta araucária. Na minha região tinha Yorubá, planta Yorubá. Na sua região tinha. Na sua região tem IP, planta IP. Plantem coisas da sua região. Plantem também árvores frutíferas. Porque a árvore frutífera ajuda inclusive morador de rua, tá, gente? Fruta, coisa que de fruta, jabuticaba ajuda. O amora, coisas assim, sabe? Amoreira, jabuticabeira, coisas assim. Planta em cidade, se você mora em cidade, porque isso ajuda morador de rua a se alimentar, isso ajuda pessoas a se alimentarem, isso ajuda, isso inclusive traz felicidade, tá? Isso inclusive traz felicidade, isso aumenta o nível de felicidade da galera. Ter frutinha pra pegar a frutinha e comer aumenta o nível de felicidade da galera, nem que fosse só pra isso, sabe? Frutinha, frutas, plantem frutas, plantem, mas plantem árvores nativas e plantem árvores nativas, façam agricultura, aquelas monoculturas de. Monoculturas não. Policulturas de, de que você coloca várias coisas em um lugar. Plantem, ajudem a sua comunidade. Ah, mas aqui não tem lugar para plantar, não sei o que, eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Se você não tem dinheiro, só coleta semente. Ah, eu não consigo, eu tenho alguma coisa. Tudo bem. Se você não consegue, espalhe o vídeo, compartilha, faz esse vídeo rodar por aí. Faz outros vídeos disso. Compartilhe outras pessoas, outros ambientalistas, povos indígenas. Compartilhe vozes indígenas. Fale sobre vozes indígenas. Compartilhe na internet o que puder. Faz um vídeo no TikTok falando sobre vozes indígenas. Chame as vozes indígenas para falar. Dê espaço para vozes indígenas, para vozes dos biólogos, dos pesquisadores, dessa galera que tá gritando aos sete ventos e ninguém escuta elas. Sabe? Grita, sabe? Deixa essa galera. Se você não puder fazer nada mais, se você não tiver a chance de fazer nada além disso, detém, então você só, tipo, compartilhe. Faça o que der. Sabe? Dá sempre pra ajudar com alguma coisinha. Ah, mas eu não. Eu tô com preguiça de. Ai, não, eu tô com preguiça de compartilhar. Aí é foda, né, meu filho? Aí você não consegue compartilhar um vídeo de uma pessoa indígena, de um metalista, de gente tentando falar da luta, aí você é foda também, né, cara? Foda. Não vou mentir, não. Sabe? É foda. Sabe? Complica.
Isso complica a minha vida. Mas enfim. Sempre dá pra ajudar com alguma coisa. Sempre dá pra fazer alguma coisa. Falar sobre alguma coisa. Sempre dá pra dar um jeito. Sempre dá pra fazer algo. Ajudem a fazer. Ajudem o movimento a crescer. Apoiem movimentos indígenas. Apoiem o movimento do MST. Apoiem a reforma agrária. E a gente tem que acabar com o agro. O agro, como um conceito, eu estou deixando isso aqui bem claro, como um conceito, o agro tem que deixar de existir, gente. O agro é terrível. O agro é violento. O agro é uma instituição que existe há 5 séculos no Brasil e ela mudou não tanto assim. Abaixo o hominicídio brasileiro. Abaixo o agro. É isso que eu posso dizer, gente. Sabe? Aqui a gente pode ver, sabe? Tem toda uma. Caralho, sabe? Essa pessoa postou aqui. Sabe? Tem toda uma. Caralho, sabe? Nossa. É, ai, ai, ai. Sabe? E isso tá virando propaganda política, tá, gente? Isso tá tudo virando propaganda política, olha só. Tá tendo queimado em todo lugar. Era, sabe, Águas Claras. Olha só como é que tava Águas Claras. Podemos ter uma reforma agrária já? Queria reforma agrária. O agro não é pop. O agro é fome e o agro é morte. Sim, o agro é fome, o agro é morte, o agro é destruição. Sabe? É isso que é o agro. O agro é fome, morte, destruição e queimada. O agro é fogo. Fogo que vai destruir tudo. Olha só, gente. Pra você ter uma ideia, Manaus é tomada por fumaça. Isso aqui é 2020. E não é a primeira vez que isso acontece, não, gente. Gente, pra você ter uma ideia, a situação tá tão crítica que é a segunda vez que isso acontece. Aconteceu ano passado a mesma merda. Exatamente a mesma merda aconteceu ano passado. Só que sabe o que aconteceu ano passado? Aconteceu em Manaus, aconteceu no norte. E a grande merda não foi. Aconteceu uma vez por um dia só em São Paulo. Então não chegou nesse nível, porque São Paulo não ficou dias debaixo de fumaça. Mas estava acontecendo. Olha aqui, ó. Outubro de 2023. A, a, a segunda pior qualidade do ar no mundo. Manaus. Novamente, não é a primeira vez que isso acontece. Isso acontece de novo e de novo. Gente, a Amazônia não devia pegar fogo. A Amazônia é uma floresta úmida. É uma floresta, é uma floresta equatorial e tropical. Ela não devia pegar fogo. Essa floresta devia ser úmida. Hum, sabe? Floripa tava com problema de smog na semana passada, retrasada, a ponto de que teve que fechar o aeroporto várias vezes. É, tô falando, gente, todo mundo. Tá todo mundo nesse meio. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo nesse. Tá todo mundo nesse. com o pé com o pezinho aqui. Tá foda, gente. Tá foda a situação. Essa semana eu tive que falar. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a falar? Porque eu tive que falar do agro, gente. Essa semana. Por causa que é o seguinte. Eu tive que falar do agro porque. Bom, eu não tive outra opção. Sabe? Eu genuinamente não tive. Porque, gente, a situação tá feia. Tem fumaça tóxica. Estão recomendando a gente usar máscara. Real, estão recomendando a gente usar máscara. E usem máscara, tá, galera? Usem máscara ponto vocês forem, usem máscara. Falem pra galera usar máscara, sabe? Falem pra galera usar máscara. Usem máscara. Porque tá feio. Aqui, ó, cara queimando, sabe? Isso aqui é queima de cana, sabe? Galera queimando cana, sabe? Queimado em todo lugar. Tá foda. Usem máscara, bebam água. Gente, não esquece de seguir, compartilhar, não esquece de dar like, compartilhar o vídeo, compartilha no Twitter. Ah, mas eu tenho um seguidor no Twitter, não importa. O que o YouTube vai ver é que se você estiver vendo isso no YouTube, o YouTube vê, se você compartilhar com um seguidor, ele vê que está sendo compartilhado. Ah, não importa. Compartilha. Sabe, a gente tem que falar mais sobre o agro, a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que falar mais sobre a destruição, sobre todas essas relações do hominicídio brasileiro que está acontecendo. A gente tem que falar sobre isso. Genuinamente a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre como o agro
tá utilizando tudo isso pra fazer força política pra ele. Aqui, ó, queimando mata. Aqui a galera, ó, queimando mata. O cara botando fogo em mata. A polícia prendendo o cara que tava botando fogo em mata, sabe? Olha o tamanho do fogo. Agora ele tá lá, ó. É, botando fogo em mata, sabe? Lembra disso, gente. Sabe? Naquele jornal Nova Plebe tem alguma matéria a respeito? Tem sim. Tem matérias. No Nova Plebe vão ter matérias mais a respeito também sobre isso. Vão ter várias matérias sobre isso no jornal Nova Plebe. E lembrem, gente, isso aqui é sobre tudo. É sobre tudo. É sobre cada animal vivo. É sobre cada pessoa viva. Você pode ver aqui o cara só botando fogo como se não fosse nada. Que desgraça. Ai, ai, ai. Eu tenho que falar uma coisa. O capitalismo, como a gente está vendo ele, o capitalismo ele está efetivamente destruindo tudo. A biodiversidade já diminuiu muito. Quando eu era criança, a gente andava de carro ia pra praia ou pra qualquer lugar mesmo, não era só praia não. E era cheio de insetinho. Hoje não tem mais. Quando eu era mais nova, a Flarizinha mais nova, eu quando eu era a Flarizinha mais nova, os animais, eles tipo, você tinha mais falava de coisa no mar que hoje em dia já não tem mais. Ah, a gente tá falando de uma coisa que é, sabe, a gente tá falando de uma coisa que é muito rápida. Eu não tenho 50 anos, eu tô eu tô no final dos meus 20. Tipo, eu tô no final dos meus 20, sabe? Sabe? Gente, coisa de 10 anos atrás, teve uma queda tão drástica de biodiversidade. A situação tá feia, galera. E a gente acredita que isso é normal. Sabe, a gente acredita que isso é normal, que agora, sabe, a gente tá vendo aqui, ó, um colapso do colapso da biodiversidade. A galera de pescadores, eu já vi, tem relato de pescadores falando que eles não conseguem mais pegar o tanto peixe que ele conseguia pegar. Não tem mais peixe. Isso não é só aqui no Brasil, não, isso aqui é no mundo todo, gente, sabe? E o Brasil, ele tá em um centro climático muito importante. A gente não precisa de tudo isso, a gente não precisa de todo esse desenvolvimento. Qualquer um que fala de desenvolvimento. Eu falo o seguinte, eu tô em um ponto, gente, eu tô em um ponto que eu tô com tanta raiva, que qualquer um que começa a falar de desenvolvimento, tipo de temos que desenvolver as forças produtivas, eu já tô quase chamando de hominicida. Que força produtiva é o caralho, meu irmão? Força produtiva de quê? Você quer produzir o quê? Você quer produzir mais carro? Vocês querem mesmo produzir mais carro, mais coisa? Produzir o que você quer produzir? Mais carro? Tá? Você não quer produzir as coisas menos. Você não quer produzir as coisas menos, não? Você só quer produzir mais carro, mais. Ah, sabe? Mas o que você quer produzir? Ah, quero produzir coisa médica. Então produz coisa médica, mas desenvolver força produtiva. O que é desenvolver força produtiva? Tá, o Brasil tá colapsando o seu clima e você tá falando de desenvolver indústria. Que indústria? Ah, precisa de indústria. Tá, precisa de indústria, mas. Caralho, velho.
Deixa a Amazônia em paz. Eu não quero uma porra de uma usina nuclear na Amazônia. Constrói uma usina nuclear em São Paulo, caralho. Pra que você quer uma usina nuclear na porra da Amazônia? Pra que você quer uma. Você quer extrair petróleo na porra da Amazônia? Deixa a Amazônia em paz? Pra que você constrói. Ah, mas eu quero. Caralho! Se for pra construir, então constrói uma usina nuclear em São Paulo, que metade do. Que, principalmente no interior de São Paulo, que metade da energia já é utilizada de termoelétrica. Substitui a termoelétrica que a gente tá usando, porra. É tudo termoelétrica de álcool? Mas substitui essas desgraças então, aí. Pra que você vai construir uma porra na Amazônia? Faz substituição climática. E não vai, você não vai construir uma porra de museu nuclear na Amazônia. Me desculpa, você não vai construir uma porra de museu nuclear na Amazônia. Você vai construir. Você vai começar a construir e falar, ah, tá muito caro e vai construir uma porra de uma termoelétrica. É isso que você vai fazer. Caralho. Tenho certeza que vai ser isso. Desenvolver força produtiva. Eu tô em um ponto que, tipo, quem fala de desenvolver força produtiva tá me dando um ódio, gente. Eu tô num ponto que, tipo, ai, desenvolver força produtiva, ai. Sabe? Sabe? Que força produtiva? Força produtiva do quê? Hum, hum. Sabe? Força produtiva do quê? Sabe? Quem que tá produzindo o quê? Pra quem? Ai, ai, ai. Sabe? Chegar a esse ponto que, tipo, por que você quer industriazinha, meu irmão? Sabe? Ai, pro Brasil ser o país mais forte do mundo. Por que você quer que o Brasil seja o país mais forte do mundo? Não quero que o Brasil seja país de porra nenhuma. Eu não quero fronteira nessa desgraça mais, não. Fronteira. Ai, não, tem que ser o país produtivo, tem que. Sim, a gente tem que melhorar a vida das pessoas, mas pra você melhorar a vida das pessoas, a gente não pode deixar a porra do ambiente colapsar. A gente não pode deixar o meio ambiente colapsar. Tá? Gente, essas queimadas me assustaram de verdade. Eu nunca na minha vida vi minha cidade parecer desse jeito. Teve uma vez, assim, ano passado, que teve uma coisa um pouco similar, mas não chegou nesse nível. Gente, 3 dias. A minha cidade ficou 3 dias debaixo de fumaça. 3 dias debaixo de fumaça essa cidade ficou. 3 dias. Não dá. Não dá. E assim, ó. Eu nunca tive alergia na minha vida, eu tô começando a ter alergia. Gente, tá feia a situação. E se você acha que você não tá sendo afetado, você tá. E não é só isso, não. Tem Covid ainda rolando, tá? Covid ainda tá rolando. Tá tudo isso rolando e Covid ainda tá rolando. E o Estado, o capital não faz porra nenhuma. O Estado não faz porra nenhuma. O capitalismo vai primeiro te jogar na massa de. Na, no moedor de carne. Sabe? O capitalismo vai te jogar no moedor de carne antes de te dar uma férias por causa do Covid que ainda está rolando. Sabe? Tá rolando. Tá rolando. Tá tudo rolando ainda. O negócio tá rolando. Tá rolando Covid. Tá rolando varíola dos macacos. Tá rolando. Sabe? Está rolando queimada. Está rolando colapso. Tá rolando muita coisa ao mesmo tempo. E assim, gente, não é hora de desesperar. Isso não é um aviso pra desespero, não. Isso é um aviso pra ação. Ajam. Façam algo, coletem sementes, usem máscara, incentive todo mundo a usar máscara, porque é 2 em 1. Você se protege do Covid, você protege outros do Covid, você se protege de gás, você se protege de fumaça e de relações tóxicas. Relações, desculpa, de elementos tóxicos na atmosfera. Você se protege. E assim, ó, vão contra o agro, incentivem a reforma agrária, reforma agrária, reforma agrária. Sabe? MST, vai lá, povos indígenas. Protejam os povos indígenas. Protejam os povos indígenas. Sabe? Façam ações com os povos indígenas. Protejam. Sabe? E façam ações. Ligue, vejam quem tá na sua cidade. Veja quem pode fazer, o que não pode fazer. Veja o que dá pra fazer aí. Coleta semente. Coleta, sabe? Colete alimentos pra galera que seja, sabe? Alguma coisa a gente tem que fazer. Alguma coisa tem que dar pra fazer. Sabe? Compartilhe esse vídeo com tua família que seja, sabe? Faz o que você puder, sabe? O que você. Por menor ação, faça todo mundo as menores ações possíveis, sabe? Faça o que der. Proteste. Vai pro protesto, vai lá, sabe? Abaixo o agro, galera.
Abaixa o agro. Sabe, abaixa o agro. Abaixa qualquer candidato do agro. Abaixa qualquer filho da puta que se venda pro agro. E eu falo isso do Lula também. O Lula se vendeu pro agro. Enfim. E foi uma hunt aleatória. Não aleatória, mas foi uma hunt aqui que é foda, gente. É foda. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver. Ah, ah. Bom, pessoal. As queimadas são apenas mais um sinal de que. São apenas só mais um sinal de que a questão tá feia. E que o agro não tem os nossos melhores interesses. Aliás, o agro vai. Aliás, gente, lembrem disso. O agro tem uma dívida impagável. Impagável, tá? Cobrem o agro. O movimento cobra o agro. O agro tem uma dívida impagável de crédito que é impossível de pagar. Se você vender todas as terras que eles têm, todos os assets, todas as cabeças de gado, tudo, você não paga a dívida do agro. A dívida do agro tá, tipo, muito alta. Cobrem o agro. Reforma agrária. Tipo, MST, Força Terra Liberta, Força LCP, Força FNL. É isso, galera. Até a próxima e denunciem se vocês verem queimadas. Até mais.